Souza, também presente. Obrigado. Põe a fotinho, né, Bruno? Falta 2, 4, 6, 8. Ué, deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima. Nilton Alves está aparecendo em 2 telas. O Nilton está por 2 aí, ó. Bem. Pois é, eu estou aqui olhando vocês de longe. Boa tarde para todos, para todas. Saudades, as meninas também. A coordenação também, ó, apareceu dentro do Nilton e o Saudade dessa poltroninha aí, tá? Vê se volta logo. Então, senhoras deputadas e senhores deputados, havendo o quórum regimental, damos início à reunião da Comissão Especial que trata do acompanhamento da aplicação dos recursos públicos no combate ao coronavírus, criado que foi por resolução de plenário. E vossas excelências receberem em seus respectivos gabinetes a ata da primeira reunião extraordinária da comissão que aconteceu no dia 5 de abril e também a ata da 4ª reunião ordinária da comissão especial, acontecida também no dia 5 de abril, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados, com cópia, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós recebemos ofício da direção da Casa, oferecendo o espaço para que o Conselho de Assessoramento Técnico desta comissão possa funcionar, e vai ser no mesmo espaço, ali ao lado da coordenadoria das comissões, é um espaço amplo. Já solicitei que fosse dotado aquele espaço de aparelhos de computador necessário para que os técnicos possam trabalhar. Nós já temos o Romualdo, que é o coordenador, que é o controlador da casa, cedido pelo presidente Júlio Garcia. Também já temos o Moisés do Tribunal de Contas, que também já está à disposição aqui. Tem um outro servidor do Tribunal de Contas que também já está chegando aqui para trabalhar. Estamos agora em conversação com o Ministério Público e também com o Tribunal de Justiça, para que possamos ter o pessoal técnico devido para fazermos, para deslanchar o trabalho. De qualquer forma, já tem um bom trabalho feito pela equipe técnica, que eu entendo que a partir de agora e imediatamente nós possamos transformar o que tem em processo para distribuir para os deputados. Isso é muito importante e vou dizer daqui a pouco do que se trata. Mas hoje nós temos também o ofício da deputada Ada de Luca, e aqui vou me permitir comunicar aos senhores deputados de que toda documentação que nós estamos recebendo dos senhores deputados ou de outras pessoas que dizem respeito à CPI, ao processo de investigação da compra irregular dos 200 respiradores, nós vamos mandar por ofício para o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. E aquilo que diz respeito à aplicação dos recursos na compra de qualquer outro objeto, nós vamos tratar com um processo interno aqui da comissão. Perfeito, senhoras deputadas e senhores deputados? Para que não haja conflito de trabalho, ou seja, o retrabalho. Nós fazemos um trabalho e a comissão fazer outro trabalho. Da mesma forma, e aqui eu quero dizer para vossas excelências que eu fiz um estudo detalhado de todo o processo de dispensa de licitação que culminou com a compra desses 200 respiradores. É um processo de cerca de 200 e poucas páginas, que está aqui na minha mão, né? E eu constatei, no meio desse processo todo, que houveram 2 processos de desentranhamento de folhas do processo de dispensa de licitação, que é as folhas de número 2 ao número 18, foram desentranhadas no dia 27 de março, né? Diz aqui a peça desentranhada. As páginas 2 a 18 foram desentranhadas pelo usuário 073-901-79-937-27 de né? Que peças são essas? Vou dizer para Vossa Excelência daqui a pouco. E também houve o desentranhamento da folhas de número 23 pelo mesmo usuário, também
aí sim no dia 26/3, perfeito? Então significa dizer que no processo constam 2 desentranhamentos. Um primeiro de 18 folhas, que vou falar para Vossa Excelência do que se trata. Documentos esses também que vou pedir autorização a Vossa Excelência para remeter na íntegra ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, o deputado Sargento Lima, que é o senhor presidente. Como é que efetivamente começou o processo de compra? O processo de compra, senhores deputados, ele começou efetivamente... Onde é que está aqui? O processo de compra começou efetivamente no dia 26/3, às 17 horas, às 10 horas e 17 minutos, sob o número 00037070/2020, que foi a folha número 1 de todo esse processo. As folhas 2 até as folhas 18, que foram desentranhadas, que peças são essas? O que é que acontece? Todo mundo sabe que, num primeiro momento, o governo tinha interesse de comprar os 200 respiradores da empresa chamada Brazilian Trade, importadora e exportadora, Eireli. Todo mundo sabe que é a empresa de Joinville, que representa uma fábrica do Panamá. Perfeito? Essa empresa mandou uma proposta para o governo de Santa Catarina, da venda de 200 respiradores panamenhos, a um custo de 33 milhões de reais. O Sargento Lima também já está ao vivo. Mas, como houve aquele telefonema denunciado pelo empresário do Joinville, pedindo uma comissão de 3 milhões de reais, ele, empresário de Joinville, desistiu da compra. Pois bem, mas para iniciar esse processo, teve que ter 2 assinaturas. E as 2 assinaturas, eu não tenho dúvida de que foram, primeiro, do secretário adjunto da época, André Mota Ribeiro, e também da Márcia Regina Jeremias Pauli, que é esse documento aqui, que mostram para vocês que tem um carimbo de sem efeito, e vou dizer para todas as senhoras e senhores deputados do porquê foi tornado sem efeito. Por quê? Porque o processo andou, no âmbito interno da Secretaria, com 18 folhas, perfeito? Então, o secretário adjunto assinou a comunicação de número 950/2020, com data do dia 26/3, encaminhando para a Superintendência dos Hospitais Públicos, onde diz o assunto: requerimento administrativo para aquisição emergencial de ventiladores pulmonares. E vou ler o que o secretário na época assinou, o adjunto. Considerando as medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia de coronavírus, no sentido de equiparmos as unidades hospitalares para pleno atendimento à população, bem como situação de emergência declarada conforme o decreto 515 de 17 de março de 2020, solicitamos a aquisição emergencial de ventilador pulmonar da empresa Brazilian Trade, importadora e exportadora Eireli, que era a empresa de Joinville. Ora, ele, quando mandou startar o processo de dispensa de licitação, ele já sabia qual era a empresa que ele queria comprar os 200 respiradores. Então, essa é a primeira irregularidade que a gente constata. Mas vamos lá. Como surgiu o telefonema solicitando comissão de 3 milhões, o empresário de Joinville, ele desistiu da venda desses equipamentos panamenhos para o governo do Estado. Só que já tinha 18 páginas no processo. E aqui está, inclusive, né, a empresa oferecendo o orçamento com 33 milhões de reais. O que é que acontece? Como a empresa desistiu, a Secretaria de Estado tinha que dar reinício no processo de dispensa de licitação. E, para tanto, eles fizeram o desentranhamento de 18 folhas do processo de dispensa de licitação, aonde constava a primeira requisição do secretário adjunto solicitando a compra dos 200 equipamentos, né, dessa empresa. Coincidência ou não, o processo retornou com a folha de número 19, sendo anexado ali o decreto 515 do governador. E andou mais um pouco. Mas, se Vossa Excelência abrir o processo de dispensa de licitação, vão constatar a folhas 26 dessa dispensa que o secretário Elton de Souza Zeferino, junto com a superintendente Márcia Regina Jeremias Pauli,
assinam praticamente igual a mesma comunicação interna. Deputado Milton Alves, o número da comunicação interna assinada pelo então secretário adjunto levou de número 950. Essa comunicação interna do secretário Elton também levou o número 950. E mais, a comunicação interna do secretário André Mota data do dia 26 e essa também da data do dia 26 do secretário Elton Zeferino. E mais, lá na assinatura da comunicação do deputado André, consta o nome da empresa a ser comprado. E nessa aqui não consta o nome da empresa a ser comprado, e sim o número da requisição, que consta lá e que também consta aqui, que é a de número 1708. Não tenho dúvida de que o secretário adjunto de então, na época, também participou da compra. Não estou levantando qualquer dúvida sobre a sua idoneidade. O que eu não posso admitir é o secretário afirmar publicamente que não participou da compra. Participou sim, até porque lá na página 160 a 170 consta outra vez a assinatura do secretário adjunto da pasta, o senhor André. Então, são realmente os fatos que aconteceram e vou pedir permissão a Vossa Excelência para que toda essa documentação da compra dos 200 respiradores nós possamos encaminhar ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o deputado Sargento Lima, que também faz parte dessa comissão. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência que está nos ouvindo, vou remeter no dia de hoje toda essa documentação levantada pela comissão, pelo técnico da comissão, para que seja examinada no âmbito interno da CPI, que começa a trabalhar oficialmente no dia de hoje. Abro a discussão dessa situação. Quem deseja falar? Deputada Luciane. Deputada Luciane, com a palavra, por favor. Quero cumprimentar minha colega deputada Ada e todos os colegas deputados e presidente também. Apenas, presidente, nós fizemos um encaminhamento na última reunião da comissão especial, que foi, inclusive, em função de um requerimento meu aprovado, com 16 questionamentos. A partir desse processo, eu também fiz uma análise junto com a assessoria da bancada e, de fato, tem muitas questões a serem respondidas. Na última reunião, nós definimos pelo encaminhamento de enviar diretamente à Fazenda, à Saúde e também à Casa Civil. Eu gostaria de saber se mantém esses encaminhamentos, mesmo indo para a CPI, e de outra forma, como eu não sou membro da CPI, eu gostaria também de ter acesso às respostas aos questionamentos que nós fizemos. Sim. Obrigada. Deputada Luciane Carminati, nós não vamos fazer, aliás, não estamos fazendo o encaminhamento de forma individualizada para diversas secretarias. Nós vamos endereçar ao governador do Estado para que ele possa, no âmbito interno do governo, fazer a distribuição desse documento. Secretaria da Fazenda, da Saúde e Defesa Civil. Perfeito, deputada? Já está pronto, está sendo remetido, ok? Claro que Vossa Excelência vai tomar conhecimento de todas as respostas do governo do Estado. Não tenho dúvida. Presidente. Deputada Ada de Luca, com a palavra. Só a título de informação. O secretário adjunto lá atrás não é o que é o secretário hoje? É o secretário atual, sim. É o titular da pasta hoje. Só para esclarecimento. Ok. Senhor deputado, mais algum senhor deputado deseja fazer uso da palavra? Ok. Nós temos também correspondência recebida da eminente deputada Ada de Luca, que é o ofício 29, também endereçado a esta comissão. O encaminhamento a esse documento da deputada Ada de Luca, eu peço para que a assessoria da comissão remeta a cópia a todos os senhores deputados para conhecimento e vamos dar o mesmo tratamento dado aos outros, ou seja, endereçado ao governador do Estado e as respostas que vier, que dizem respeito à CPI, nós vamos remeter à CPI. Aquilo que diz respeito à comissão será dada a continuidade aqui na comissão de acompanhamento. Há concordância, senhores deputados? Sim, havendo concordância. Senhores deputados, ainda na quarta-feira da semana passada, antes de findar a sessão ordinária desta Casa, eu, em questão de ordem, pedi permissão para o senhor deputado, presidente deputado Júlio Garcia, para informar a todos os 40 deputados a relação ou o valor dos pagamentos antecipados feitos pela Secretaria de Estado da Saúde. E já levantamos os documentos. E até a presente data,
antes da edição da medida provisória do Governo Federal de número 961, de 6 de maio, a Secretaria de Estado da Saúde liberou de forma antecipada 46.196.106 reais. Isso é fato. São 16 processos de licitação com dispensa ou não e de compras que a Secretaria de Estado da Saúde pagou de forma antecipada. Qual é a sugestão deste deputado, deste presidente? São 16 processos, são 16 processos de licitação e transformar em 16 processos administrativos no âmbito interno da comissão. De que forma? Vamos lá ao primeiro processo, de número 2020 NEO 10325, que é referente à luva de procedimento descartável pequeno, PMG, para Gerber, conforme solicitação, pagamento antecipado. Transformar isso num processo. E a partir dessa informação, nós vimos na busca de outras informações. É dispensa de licitação? Não. Foi processo normal? Não. Qual o processo de inteiro teor? Por que houve o pagamento? Qual o termo de referência? Qual o valor unitário? Está dentro de um padrão ou não? Então, esse é o mais interessante agora, nós abrimos esse procedimento administrativo interno na comissão e fazer as requisições. E aí, distribuir para cada um dos senhores deputados poderem tramitar esse processo, da mesma forma como nós estamos tramitando um processo numa comissão. Então, ir atrás dessas informações, via pedidos de informação, via até entrar no sistema, e a nossa assessoria também está habilitada para tal, para que possamos ir atrás dessas informações. Isso é obrigação da comissão, ir atrás da aplicação dos recursos e de que forma foram feitos a aplicação desses recursos. Se foram feitos de forma correta ou não, e se foram feitos de forma correta, aplaudir a Secretaria da Saúde por estar alto. E se não for feito de forma correta, tomarmos depois a decisão conjunta do que fazer com a informação dos recursos que não estão sendo aplicados de forma correta no combate ao coronavírus. É a sugestão que leva a Vossa Excelência e abre a discussão. Senhor presidente. Deputado Milton Lopes, com a palavra. Acho que o encaminhamento está correto. Eu só gostaria de acrescentar, eu acho que, pelo que eu entendi, a assessoria técnica vai levantar todos os processos de compra com relação ao Covid que aconteceram, analisar todo o processo desde o início da folha 1 do processo, o que aconteceu na fase de licitação, de compras, de recebimento, de pagamento e onde foi parar esses materiais ou equipamentos. Porque tem essa fase também. Para onde vão? Por exemplo, os respiradores dizem que vão chegar. Quando chegar, para onde é que vão? Qual é o plano de aplicação? Que nós pedimos tudo isso naquela oitiva do dia 15 de abril, está tudo aqui. Até hoje não tivemos uma resposta sequer do governo, dos secretários que estiveram aqui nos ouvindo. Então, é uma falta de transparência total. Por isso eu pergunto se os técnicos que estão assessorando a comissão vão fazer todo esse levantamento para nós e distribuindo os processos, mesmo que cada um de nós, deputados, fique incumbido de 1 ou 2 processos para fazer o relatório e ir atrás, mas que todas as informações sejam compartilhadas entre todos nós. Porque, pelo que a gente tem visto do modus operandi do governo nessa pandemia, eu acho que não vai ser só o problema dos respiradores que vão incorrer nos crimes que já estão sendo levantados aí pela polícia e por aí afora, que nós também, na CPI, né, Sargento Lima, vamos fazer o nosso trabalho. Por isso que é importante a gente saber quem faz o quê. Se os técnicos já vão levantar tudo isso e entregar para nós o processo já com todos os elementos internos, ou nós vamos ter que ir no governo e ir atrás e saber daí como é que nós vamos fazer isso, porque o governo não responde nada, o governo não é transparente. Até hoje, nenhum deputado tem resposta de nada. Sim. Deputado Milton, aquela alteração que nós fizemos na instrução normativa número 001, que foi a inclusão
do artigo 8º, com a concordância do governo, nós vamos entrar direto no SIGEF, nós vamos na raiz do problema, perfeito? Aí, se nós tivermos essa autorização, vai dispensar a muitos pedidos de informação do governo, porque lá nós vamos ficar sabendo de tudo. Aquilo que nós não estamos sabendo via resposta de pedidos de informação, aquilo que nós não estamos sabendo via acesso ao portal de transparência, a hora que nós tivermos direito a acesso à raiz do SIGEF, nós vamos obter todas as informações que os senhores deputados desejam da comissão. De qualquer sorte, aquelas duas pessoas que já estão aqui conosco trabalhando na comissão, que é o Romualdo e o Moisés, também estão aptos a atender a todas as senhoras e os senhores deputados com qualquer informação. Também já fizemos o levantamento de todas as licitações feitas na Secretaria de Estado da Saúde, né, que tratam do coronavírus. Tá? É um calhamaço grande que já estou examinando e vou pedir para a assessoria para compartilhar também com Vossa Excelência todas essas informações. E mais, todas as informações da comissão serão todas elas compartilhadas entre os senhores deputados, para que haja realmente integração e serenidade na condução de todos os processos. Achei por bem distribuir primeiro esses processos com pagamento antecipado, porque é mais urgente, e foram práticas ilegais efetuadas na Secretaria, porque contrariaram a Lei Federal 4320. Né? Apesar de algumas pessoas afirmarem de que era possível fazer pagamento antecipado, eu volto a reafirmar para Vossa Excelência, não havia qualquer possibilidade de pagamento antecipado. A Lei Federal proibia terminantemente qualquer ente federado, União, Estados e municípios. E mais, para facilitar essa situação, é que o governo federal baixou no dia 6 de maio agora a medida provisória de número 961, dando a oportunidade de se fazer pagamentos antecipados, mas com muito critério mesmo, com regras rígidas. E se essa empresa, Veiga Med, quisesse vender para o Estado hoje para receber antecipado, ela não atenderia às regras fixadas pela medida provisória número 961, estaria fora, terminantemente. Até porque a habilitação dela para importar e exportar só foi concedida dia 27, a um limite de $50 mil. Então está fora. E a medida provisória baixada pelo governo federal, ela é muito rígida, diz as regras em que o Estado e os municípios têm que cumprir para fazer pagamento antecipado. Perfeito? Tem que haver acordo entre os governadores, procurar no mercado interno, fazer toda a pesquisa possível, se cercar de todas as garantias para poder depois fazer o pagamento antecipado. Então, somente a partir do dia 6 de maio, em razão da medida provisória 961, é que hoje no Brasil há essa possibilidade. Antes não havia qualquer possibilidade, com certeza absoluta. Quem pediu a palavra? Deputado Luciano Carminati. Presidente, eu só fiquei com uma dúvida com relação à discussão que nós fizemos na reunião anterior, no que se refere aos prazos para resposta aos pedidos de informação, que nós faríamos uma alteração no ato das disposições transitórias, para que não valesse os 30 dias, mas 5 dias. Como que ficou isso? Porque mesmo que nós temos assessoria técnica, nós temos que ter também a resposta oficial do governo em muitos assuntos, até para que possamos tomar algumas medidas mais, eu diria, mais oficiais do ponto de vista da própria comissão. Então, o meu questionamento em relação a isso, aos prazos, como é que ficou essa redação? Se a gente já tem uma previsão aí de apreciação dessa matéria. Sim, houve acordo no âmbito interno desta comissão para fazer a solicitação ao presidente da Casa quanto à emenda constitucional. E a decisão que se toma é de realmente fazer a alteração, né, nas disposições constitucionais transitórias. Por quê? Porque o prazo de 30 dias, ela está também na Constituição Federal. E a Constituição Estadual, ela remeteu da Federal para a Estadual o mesmo prazo. Agora, não há qualquer problema, nós fazemos a modificação nas disposições constitucionais transitórias. E a redação seria nos seguintes termos, né? Está pronto, já está com o presidente, eu quero crer que o presidente deve dar prosseguimento no dia de hoje ou dia de amanhã. Diz assim, vou ler para Vossa Excelência, acrescenta artigo 57
ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina, com o fim de estabelecer o prazo de 72 horas para as respostas a pedidos de informação encaminhados pela Assembleia Legislativa, previstos no parágrafo 2º, artigo 41 da Constituição Estadual, relativos ao acompanhamento da situação fiscal, da execução orçamentária e financeira, de medidas relacionadas ao enfrentamento de pandemia da Covid-19, originários da Comissão Especial, que especifica, enquanto vigir o estado de calamidade pública dela decorrente, declarado no Estado de Santa Catarina. E que artigo é esse? Artigo 1º, fica acrescido o artigo 57 no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina, com a seguinte redação. Artigo 57. Enquanto vigente o estado de calamidade pública declarado no âmbito do Estado de Santa Catarina, em razão da pandemia da Covid-19, será de 72 horas o prazo para a resposta a pedidos de informação previstos no parágrafo 2º do artigo 41 da Constituição Estadual, originários da Comissão Especial da Assembleia Legislativa, especificamente constituída para o acompanhamento da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira de medidas relacionadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública dela decorrente. Então, esta é a redação da proposição a ser incluída nas disposições transitórias constitucionais, né? E somente os pedidos de informação originários da comissão especial é que o plenário vai avaliar e remeter, e aí o governo terá até 72 horas para responder. Então, essa é a proposta, já está na presidência. Continua. Somente os pedidos da comissão especial? Sim, 72 horas? Somente os pedidos da comissão especial, o deputado Luciano, e pertinentes à pandemia. E aí com razão. Perfeito? De uma outra secretaria, de um outro tema, continua valendo a regra geral fixada na Constituição do Estado. De acordo, senhores deputados? Aqui até 72 horas. Oi? Onde diz 72 horas aqui? Sim. Até, não será de 72, até 72. Perfeito. Tá? Senhores deputados, continua aberta a palavra. Mais algo a discutir? Presidente. Deputado Bruno Souza. Presidente, Com a palavra, deputado Bruno. Presidente, eu também fiz o estudo de todo o processo da compra dos respiradores e analisei todo o processo junto com a minha equipe e queria contribuir também com essa comissão e também para a CPI, de forma que gostaria de mandar o fluxograma completo que a nossa equipe fez, analisando cada etapa do processo, inclusive as partes que foi mencionada pelo presidente. Nós colocamos isso tudo num fluxograma bem intuitivo e didático, que dá para a gente entender dia a dia a evolução do processo em cada órgão, departamento, em cada pessoa que assinou. Então eu quero compartilhar com o presidente, para que o presidente também encaminhe para os nossos colegas, e vou fazer esse encaminhamento também gostaria que fosse encaminhado também para a CPI, e também esse material que nós tínhamos elaborado até agora também vai ser encaminhado ao Ministério Público para contribuir com as investigações, de forma que, acredito, torna um pouco mais visual cada uma das etapas, até mesmo porque nós temos que buscar os responsáveis, não apenas naqueles que assinaram, nos personagens políticos aqui, mas também, eventualmente, se houve alguma etapa que alguém não cumpriu, não faltou com a responsabilidade nos seus atos, enfim, nós temos que investigar a fundo, não apenas, como falei, nos entes políticos, mas também em todo o processo. Eu acredito que esse programa vai ajudar um pouco a essa visualização. Por isso, encaminho na sequência para o presidente. Deputado Bruno, muito obrigado. É importante o trabalho também feito pela equipe de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência me permitir, assim que receber o documento, eu compartilhar com todos os deputados desta comissão e também fazer um encaminhamento ao presidente da comissão da CPI, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência concorda? Perfeito, justamente isso, presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Senhor presidente. Deputado Milton Alves, com a palavra. Só uma pergunta a Vossa Excelência e também ao deputado Bruno, que fez o estudo detalhado do processo. Se vocês já levantaram a Proforma Invoice, que é o documento de importação dos equipamentos. Ele está no processo já ou não? Porque a Veigamed não tem autorização para fazer a importação. Não, deputado Milton Alves, a finalização do processo termina ali com o pagamento. Nós não temos aquele documento chamado rastreador, é isso? Não, nós precisamos da Proforma Invoice. A Proforma Invoice é o documento oficial de importação. Isso nós temos que ter no processo para saber quem é a empresa que fez a importação ou que está fazendo a importação, que não é a Veigamed. A Veigamed é uma laranja, pelo que a gente tem notado. Perfeito. Então, acho que é imperativo, nós sabemos disso. Então, não sei se o deputado Bruno pode nos dizer se já... Deputado Bruno com a palavra. Deputado Bruno. Sim, o invoice ele está no processo... Perdão, o invoice está no processo judicial, né? O problema é que tem outras proformas adicionadas no processo pela Secretaria, mas não é o da atual compra, ou seja, mais um elemento aí de contradição nesse processo. Ótimo. Talvez vai ter que chegar os equipamentos para nós podermos rastrear a invoice original que fez os equipamentos entrar no Brasil. Muito obrigado, deputado Milton Alves, pela participação. Mais algum senhor deputado quer se manifestar? Presidente, esses documentos vão chegar às nossas mãos? Sim, com certeza. Sim? Com certeza, a deputada Ara será compartilhada com Vossa Excelência. Vão chegar nas nossas mãos? Sim, vão chegar nas mãos de Vossa Excelência, sim, com certeza. Obrigado. Mais algum deputado? Senhor deputado. Obrigado. Não havendo mais manifestação das senhoras deputadas e senhores deputados, vou dar por encerrada a presente reunião para que, às 15 horas, o senhor deputado Júlio Garcia possa abrir a sessão ordinária desta casa e depois de 17 horas tem a CPI presidida pelo deputado Sargento Lima. Muito obrigado a todos os senhores.